Graça e paz, queridos irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Você que ainda não é inscrito nesse canal e chegou aqui, está assistindo esse vídeo, se una ao nosso ministério Doutrinando 7, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sino de notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e deixe um comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários, leio todos sem exceção, leio, analiso cada comentário que aqui é colocado. Queridos irmãos, vocês sabem que há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre pastora e anciã, IASD, que decepção. Queridos, esse vídeo gerou aí umas polêmicas, muitas pessoas concordaram com a Bíblia, com o que foi falado no vídeo, graças a Deus. Algumas disseram, não, mas é necessário ter anciã, é necessário ter pastor, é necessário, não vejo nada de mais nisso. Sabe, queridos irmãos, eu quero ler com você aqui alguns sites que eu vou mostrar para você, o que é que está acontecendo. Eu peço a você que antes de ir aqui comentar já criticando ou dizendo que está errado, assista até o final, seja coerente, assista até o final. Não precisa você comentar agora não, assista até o final do vídeo, para que você veja e tenha ciência e conhecimento do porquê agora querem colocar anciã e futuramente pastoras, porque aqui tem irmãos em Cristo de lá de Portugal, da Europa, e lá já tem pastora adventista que inclusive faz batismo e tudo, né? Então vocês precisam, eu vou fazer alguns comentários interessantes, eu vou mostrar o site da ONU exigindo que as mulheres entrem como liderança de muitas coisas, inclusive de igrejas. Eu vou mostrar o site também adventista falando sobre um curso preparatório para a liderança feminina. Queridos, ou seja, com isso a igreja vai estar abraçando a ONU, a nova ordem mundial. Então, antes de você chegar, está falando mal da igreja, não, fique comigo até o final, analise. Cada texto que eu vou citar aqui, cada texto que eu vou ler aqui, esteja coerência, saiba ouvir e depois falar. É muito importante isso, você precisa ir para a Bíblia, irmãos, ir para o Espírito e Profecia, não é para o assim diz o Senhor, não é para o assim diz o pastor, não é pelo assim diz a liderança, não é pelo assim diz o Robson Júnior do canal Doutrinando 7, é pelo assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia, assim diz o Espírito e Profecia. Queridos irmãos, eu vou começar esse vídeo diferente, porque como eu vou falar algumas coisas interessantes aqui, forte, eu vou começar esse vídeo orando, para que Deus desde já vá quebrantando o seu coração, para que você venha se unir em um só espírito neste momento aqui comigo, neste vídeo, queridos irmãos. Esse vídeo é muito forte, é um vídeo muito tremendo e você precisa estar ciente do que vai ser falado aqui. Vamos orar? Vamos pedir a bênção e orientação do Espírito Santo neste momento? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te louvamos e agradecemos por esses momentos aqui reunidos como igreja do Senhor, reunidos como membros adventistas do sétimo dia, reunidos como povo remanescente do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos neste momento. Perdoe os nossos muitos pecados e falhas. Nos dá o Teu Espírito, o poder do Teu Espírito Santo de discernimento. Nos ajude a discernir, Pai, a Tua Palavra. Nos ajude a discernir esses últimos acontecimentos. Nos ajude a discernir as coisas que estão acontecendo em nosso meio, para que a gente não chame a luz de trevas, nem as trevas de luz, Senhor, mas que a gente possa chamar a luz de luz e as trevas de treva e repudiar e reprovar as trevas, Pai Santo. Pai, abençoa cada amigo ouvinte, que ele seja impactado pela Tua Palavra, não por mim, Senhor, um mero pecador, mas pelo Teu Espírito, pelo poder do Espírito Santo de Deus, alcance esses corações em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, como você pode ler aí, o título do vídeo é Liderança Feminina deve ser norma, insiste chefe da ONU.
IASD de mãos dadas com a ONU. Mãos dadas com a ONU. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, eu vou mostrar os sites, mas antes de ir para os sites, eu quero ler aqui alguns versículos da Bíblia que se encontram em Isaías. Acompanhe comigo aí na tela. Isaías capítulo 5, nós vamos ver o primeiro slide, 3 versículos que diz assim: Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. Meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela terra, de uma bela e fértil colina. Verso 2: Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de apresentar uvas, de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher as uvas boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Verso 3: Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e a minha vinha. Queridos, antes de ir para o versículo 4 a 6, eu queria fazer um comentário interessante que aí vem dizendo que meu amigo tinha uma vinha na encosta. Aqui é Deus falando conosco, e aqui diz que esse amigo ele plantou as melhores videiras naquele local, e era uma terra fértil. O texto vem apresentando que era uma colina fértil, um campo fértil, uma colina fértil. E o viticultor, ele colocou as melhores videiras, as melhores sementes de videira em uma colina fértil, em uma colina limpa. E outro detalhe, eu tenho uma Bíblia aqui arqueológica, NVI, aqui vem dizendo que o viticultor, na minha Bíblia arqueológica, vem dizendo que o viticultor, ele passava 3 anos cuidando da videira, daquela videira dele, daquele local. Primeiro ano, para a plantação. Primeiro ano ele limpava o terreno durante 1 ano, ele tirava os pedregulhos, ele tirava as ervas daninhas, ele tirava todo o capim, ele tirava tudo que não prestava daquela colina, ele limpava durante 1 ano, preparando o local para colocar as melhores videiras. E a Bíblia destaca que o local era uma terra fértil. Aí veja, uma terra fértil, videiras boas, plantada em um local, mas durante 1 ano ele planta, e a Bíblia arqueológica diz que era no 3º ano que o viticultor ia colher. E aí ele fez também, esse viticultor aqui na parábola, ele colocou uma torre de sentinela para cuidar da vinha, para que não espantasse os animais, espantasse os ladrões. Ele fez um tanque de prensar uvas. E aí veja que interessante, durante 3 anos fazendo todo esse trabalho com essa vinha, para que no 3º ano, ao fim do 3º ano, ele fosse com a sua família, com os seus vizinhos, colher a uva, fazer o vinho, festejar naquele período da colheita e distribuir muitas e muitas uvas com seus vizinhos e amigos. E quando o viticultor vai, depois de 3 anos de luta, 3 anos de labor, 3 anos de investimento, gastando o seu tempo, a sua energia, a sua saúde, quando ele chega lá que vai colher, ele esperava uvas doces. Mas o que vem ali na videira? Uvas azedas. E a parábola, você pode dizer, mas a parábola está falando do povo de Israel, não tem nada a ver conosco hoje, tempo do fim, não tem nada a ver conosco hoje, adventista do 7º dia. Queridos, nós somos o Israel espiritual, e parece que a história está se repetindo conosco hoje. Deus tem cuidado, dado luz tremenda a essa igreja, Deus tem confiado verdades eternas, Deus tem depositado as suas melhores videiras, a sua luz eterna, a verdadeira interpretação de profecia, o dom profético para essa igreja, conhecida como alguns anos atrás, o povo da Bíblia, que não é mais conhecida hoje, mas antigamente eu alcancei, tinha 15 anos de adventismo do 7º dia, e essa igreja era conhecida como o povo da Bíblia. Eu recebi esse nome dentro de um táxi. Deus confiou a nós, adventistas do 7º dia, uma luz tremenda para anunciar para outras igrejas, para as outras nações, para outros povos, para clamar contra a Babilônia, para os remanescentes saírem de lá, uma verdade eterna, um evangelho eterno.
Mas o que é que está acontecendo nesses últimos dias com a videira, com a videira que o viticultor tem plantado em terra fértil, em colinas fértil? Acompanhe comigo aí na tela o versículo 4. Versículo 4, 5 e 6 diz assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Verso 5. Agora, portanto, farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Verso 6. Farei dela um terreno baldio, não será podada, nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Querido, o viticultor, representado por Deus, ficou decepcionado e disse: derrubarei agora os muros que eu passei há tanto tempo construindo para proteger a minha vinha. Vou derrubar a cerca. Vou deixar com que cresça a erva daninha. Vou deixar com que se entreguem a vaidade, a mentira. Vou deixar com que se entreguem, já que esse é o caminho que estão seguindo. Vou deixar que o inimigo venha e festeje sobre eles, o pisoteando, já que esse é o desejo deles, de continuarem produzindo uvas azedas, frutos amargos, e não aceitando os meus cuidados, a minha proteção, o meu abraço. Queridos irmãos, o que é que está acontecendo? E o povo de Israel teve 490 anos para se arrepender como nação eleita e findou o seu papel na morte de Estevão. Perdeu a supremacia de povo exclusivo de Deus, de povo eleito de Deus. Um povo que era para ser um povo que levasse a verdade para o povo de fora, ficava entre si, dizendo para si, como os laodiceanos: sou rico, abastardo, não preciso de mais nada, eu enxergo, eu sou bom, eu sou tal, porém não reconhece que é pobre, cego, miserável e que estás nu. E essa mesma história está se repetindo conosco hoje. Por mais que a gente enxergue, nos se profecia, a igreja parece estar prestes a cair, mas não cairá. Há momentos que a gente fica: meu Deus, o que é que mais falta acontecer? Por mais que a gente veja a igreja, por mais defeituosa e débil que seja, o único instrumento a qual Deus tem a sua suprema apreciação, mas o Espírito de profecia diz: não mais consintais em ouvir sem protesto a perversão da verdade. Deus disse que não devemos ouvir sem protestar, sem ir de contra as coisas que estão acontecendo no nosso meio, para que o remanescente que estão dormindo em nosso meio, aceitando todas essas heresias, despertem e lutem contra isso. Ou seja, a mensagem direta dos 3 anjos, produzida de maneira direta, ela vai causar uma sacudidura. Alguns dizem: não podemos falar, o joio crescerá junto até o dia da ceifa. Queridos, o joio vão crescer junto até o decreto dominical. Mas agora é hora de bradar contra essas heresias. E você sabe porque... você viu o vídeo que eu fiz, que não tem apoio nenhum para ter pastora, anciã, presbítera, nem diaconisa. Nem diaconisa. Deve ter auxiliadoras. Deve ter... esse é o respaldo bíblico. Mas você viu aí... Porque alguns disseram: não, mas anciã, o irmão tá doido da cabeça, não, isso é besteira. Eu vou mostrar aqui que é a ONU que está exigindo que tenha liderança feminina. E a igreja está dando curso pautado na ordem da ONU. Na igreja, acompanhe comigo aí na tela. Olha aí o site da nossa igreja adventista: curso de liderança para mulheres. Curso de liderança feminino de educação continuada. Curso de liderança feminino foi quando? A parte da inscrição a partir de 27/2/2022. Aí tem curso de liderança feminino de educação continuada.
é uma medida de participação na formação profissional não acadêmica. O curso é composto de 28 seminários. Ao finalizar o curso, os participantes recebem um certificado provido pela própria Unob Campo, acho que é isso aí, União, né? Alguma coisa assim. O curso deve acontecer ao longo do ano, iniciando no dia 2/4 de 2022, finalizando dia 10/12 em todos os campos. Queridos, próximo slide aí, acompanhe comigo aí, o próximo slide. Olha só aí tem departamento, Ministério da Mulher, Ministério da Recepção, esposa de pastor, esposa de ancião, anciã, outro departamento, não trabalho em nenhum departamento, mas quero participar. Aí tem o WhatsApp, Facebook, tal. Queridos, interessante, né? O curso agora para a mulher ser anciã, de liderança feminina, e inclui a anciã, logo mais vai ter pastoras. Agora, pautado em quê? Por que isso agora? Por que há 15 anos atrás, quando eu entrei na igreja, não tinha isso, de mulher ser anciã? Por que há 50 anos, 100 anos atrás, não tinha isso de mulher ser anciã? Por que eram contra? Porque o que eu estou pregando hoje, contra mulher ser anciã, contra a mulher ser pastora, eu aprendi quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, porque nas igrejas que eu já fiz parte pentecostal, lá pode tudo. A maioria pode tudo. Então, por que? Quer dizer que então eu aprendi no passado que mulher ser anciã era errado, eu estava errado. Então hoje pode. Pautado em que a igreja hoje, porque a Bíblia não dá respaldo para que mulher seja anciã. Não tem respaldo na Bíblia nem no seu profecia. Então, pautado em que a igreja está agora apoiando liderança feminina? Acompanhe comigo aí na tela. Olha aí o que é que diz aí o site oficial da ONU, Nações Unidas. Olha aí, Nações Unidas Brasil. Liderança feminina deve ser norma, insiste chefe da ONU. Que interessante, né? Insiste o chefe da ONU. Próximo slide. Em anúncio ao Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, clamou por uma paz verdadeira e inclusiva, que tenha a participação e os direitos das mulheres no centro de tudo o que fazemos. Citando as taxas crescentes de violência e misógina, a extrema subrepresentação das mulheres em cargos de tomada de decisão e os inúmeros desafios enfrentados por aquelas em conflito, o chefe da ONU observou que o desequilíbrio de poder entre homens e mulheres continua sendo a mais teimosa e persistente de todas as desigualdades. A diretora executiva da ONU, Mulheres, Cima alguma coisa aí, destacou a necessidade de os governos e o Conselho de Segurança intensificarem a maneira como enfrentamos as questões de paz e segurança e incluírem as mulheres nos processos. Segundo ela, o momento pede um basta na exclusão de mulheres em lugares e contexto onde elas são impulsionadoras de mudança. Olha que interessante. Por que é que a igreja está agora impulsionando a liderança da mulher? Agora, justamente depois da ordem da ONU. Interessante isso, né? A ordem da ONU vem desde 2021, né? Que a ONU agora quer que coloquem mulheres na liderança. E a ONU, nós sabemos o que é que ela está planejando. A nova ordem mundial, a supremacia papal. Nós sabemos que a ONU faz parte desse sistema de trevas, deste mundo, irmãos. E o que é que está acontecendo? A igreja, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu sinto orgulho de ser membro dela, está decepcionando-nos em aceitar coisas que vêm da nova ordem mundial, em aceitar coisas que fazem parte da nova ordem mundial. Queridos irmãos, e aí as pessoas, por não pesquisarem, não estudarem a Bíblia, se profecia, pesquisarem em sites, tudo que vem aceita. Não, eles estão lá, foi instituído por Deus. Não!
Não, o Espírito de Profecia diz no tópico de pastores, eventos finais, capítulo 12, tem lá, pastores não santificados, diz assim: muitos pastores subirão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Subirão nos nossos púlpitos. É pastores que está dizendo, não sou eu não, irmãos. Eu não estou aqui para criticar pastor nem igreja, não. É para que você abra os seus olhos, que você não pode aceitar as coisas como tudo vindo de Deus, como liderança, mulher anciã, é normal. Aí teve uns que dizem, mas quando vier a perseguição, a mulher vai ter que batizar. A igreja sempre passou por perseguição, desde que foi igreja, os profetas, os apóstolos, todo. Mas não tem na história da igreja, mesmo em perseguição, mulheres batizando por causa de perseguição. Por que então te faz pensar que no decreto dominical mulheres vão batizar? Onde estiver mulheres fugindo, vai ter homens fugindo também para fazer batismo. Vai ter homens. Quando o eunuco estava lendo Isaías 53, Deus levou quem ali para batizar ele? Filipe, homem. Eu não sou machista não, minha esposa sabe muito bem disso, nós somos parceiros em muitas e muitas coisas. A gente se combina, a gente se conversa para tomar uma decisão juntos, a gente se conversa para resolver as coisas juntos, mas temos que entender que a última palavra sempre provém do homem. Isso é bíblico. Isso é Bíblia, isso é Espírito de Profecia. Então, pautado em que hoje a liderança pede colocar a mulher como anciã, mulher como pastora, mulher... No desejo da ONU. É isso que está acontecendo, irmãos. Lamentavelmente. Antes de eu fazer esse vídeo, eu já me derramei ali em lágrimas, pedindo a Deus misericórdia, e só vim fazer esse vídeo depois que eu melhorei. Psicologicamente, porque eu estava abalado com isso, triste e angustiado. Meu Deus, eu amo a minha igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu não posso aceitar isso. E isso não tem respaldo em nada. Nem no manual da igreja tem respaldo, eu acredito, para defender isso. Nem no manual da igreja. E principalmente no manual dos manuais, que é a Bíblia Sagrada. Continuando, olha o que é que diz aí o site da ONU. Precisamos de plena paridade de gênero. Precisamos de plena paridade de gênero, destacou o chefe da ONU. Sabemos que isso pode ser feito, promovendo os direitos das mulheres. Olha o que é que diz aí. As mulheres não deveriam aceitar retrocessos de seus direitos em países em conflito ou em qualquer outro lugar. Guterres disse que a ONU irá dobrar a paz verdadeiramente inclusiva e colocar a participação e os direitos das mulheres no centro de tudo que fazemos, em todos os lugares que fazemos. O secretário-geral completou que a melhor maneira de contribuir à paz é por meio da inclusão e para honrar o compromisso e a bravura das mulheres pacificadoras devem abrir as portas para a sua participação significativa. Vamos avançar nos direitos das mulheres e dar à metade da humanidade a oportunidade de construir a paz que todos buscamos, concluiu. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o que é que está acontecendo? Lembra da parábola que eu li? A ONU agora está incentivando todas essas coisas e a igreja está assinando embaixo de tudo. Chegue, picadinha, toma. Chegue, mulher na liderança, opa, anciã. Chega isso e aquilo, nova ordem mundial. Começou a nova ordem mundial desde 2020. Quer dizer, há muito tempo já vem tentando, mas agora começou vários tópicos com mais força da nova ordem mundial, irmãos. Você vai aceitar tudo, calado em silêncio, apenas orando e dizendo, não, eu vou dar o exemplo e eles vão ver e vão mudar? Não. Você precisa ler a página 506 do livro Grande Conflito, ou é a 606 ou é a 506. Você pode ir lá. Lá diz que não é, eu vou mudar a igreja dando exemplo. Não, é falando contra isso. Deus quer usar pessoas falando contra isso. Irmão, mas você está expondo a igreja, você vai nas redes sociais. Não, já está exposto aí para todo mundo. Aí me diz, faça uma reunião, irmão. Faça uma reunião com a igreja. Com quem? Com os anciãos? Fazer uma reunião com os anciãos, que não vão resolver nada.
fazer uma reunião com o pastor local também, que vai dizer, não, isso aí é de lá de cima. Como é que eu vou fazer? E você acha que andorinha sozinho faz verão? Eu preciso de você, Deus precisa de você, eu preciso de vocês, Deus precisa de todos nós, juntos, levantando para falar que Deus não apoia tais ensinamentos e organizações da nova ordem mundial, irmãos. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Alguém chegou e disse assim, comentou aqui no vídeo, disse, lembre-se que as mulheres anciãs, elas não foram pedir para ser, foram homens, pastores que escolheu. Queridos, eu disse para você o tópico de pastores não santificados. Não estou dizendo que todos os pastores da IASD, da nossa igreja de 27 dias, estão corrompidos, não. Mas tem muitos pastores fazendo coisas que não devem. E Ellen White diz assim, a própria associação geral tem se corrompido por princípios e sentimentos errados. Está lá no livro Eventos Finais, capítulo 4. A própria associação geral tem se corrompido por princípios e sentimentos errados. E ela diz que esses cargos de pastores têm feito dos homens como se fossem deuses. E isso deveria causar temor e tremor. Queridos irmãos, a vinha do Senhor, Deus, Ele plantou a vinha e 3 anos cuidando da vinha na parábola. Quando Ele foi ver, a parábola estava fazendo o quê? Dando frutos azedos. Deus tem levantado homens e mulheres leigos, pastores, para falar contra os frutos azedos que a vinha do Senhor tem produzido. E o que é que a vinha tem feito? O pastor não pode pregar no Brasil, porque ele prega a escatologia bíblica. O membro leigo tem que ser eliminado porque é dissidente. Não quer repreensão. Olha o que está acontecendo com a vinha do Senhor. A vinha, voltando para Isaías 5, acompanhe comigo aí na tela, só que agora não é o versículo 1 a 6, é o versículo 20. Olha o que é que a vinha desobediente está fazendo. Ai dos que usam mal, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e que chamam ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. A vinha que Deus cuidou, que Deus plantou, que Ele cuidou, limpou, podou, que Ele fez de todas as maneiras, botou um sentinela, começou a produzir uvas azedas, amargas. E essa mesma vinha começou a fazer o quê? Chamar o bem de mal e ao mal de bem, exaltando as trevas como luz e rebaixando a luz como as trevas. É isso que está acontecendo em nossos dias, é ou não? E o que é que a gente ouve nos nossos púlpitos? É essas verdades? O que é que a gente ouve nas nossas igrejas? É essas verdades? Não, é as mesmas verdades, é os mesmos sermões de sempre. Não é a última verdade, é os mesmos sermões que a gente vai e ouve, chega para a igreja e diz, não, meu Deus dos céus, que mensagem é essa? Causando gracejo na igreja, é teatro na igreja, é samba na igreja. A igreja não está em apostasia não, irmão. Não, e o que é isso? E o que é isso? E agora abraçando essa ordem da ONU de que as mulheres devem liderar a igreja, provavelmente. Abraçando tudo isso, irmãos. O caso é muito mais sério do que imaginamos. Estamos realmente no fim do tempo do fim. Isso é fato verídico. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada. A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é a de caráter puro santo que assinalou a fé cristã nos dias dos apóstolos e nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja,
que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Queridos irmãos, é por isso que estamos vendo essa debilidade hoje geral, porque a igreja se acostumou com as normas deste mundo, por isso não suscita oposição. O evangelho que prevalece em nossos dias não é o evangelho de caráter puro que assinalou a fé de Cristo, dos discípulos na época de Cristo e seus apóstolos. Hoje a igreja se conformou com as normas do mundo e as verdades, como diz aqui, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas. As verdades da palavra de Deus não estão sendo consideradas. As pessoas estão aceitando tudo que vem da nova ordem mundial. Se é a mordida da serpente, aceita. Se é agora essa imposição da ONU para que a mulher lidere a igreja, para que lidere as coisas, estão aceitando e abraçando tudo, irmãos. Estão abraçando tudo e não pode falar, não pode dizer nada, tem que ficar silenciado, porque se falar é dissidente, porque se pregar contra isso, se for pastor, ele é logo eliminado, não pode pregar aqui no Brasil. Se for um membro, é dissidente. Irmãos, a que ponto vamos chegar? Não podemos dormir como igreja do Senhor. O Espírito de Profecia diz que nós temos que levantar a voz, erga agora os vigias a voz e deem a mensagem, a última verdade presente para esse tempo. Queridos irmãos, é momento de levantarmos como membros, pastores que não concordam com isso. Não podemos esperar só para pregar com coragem no decreto dominical. O momento é agora. Sempre Deus quis levantar povos que pregassem com coragem, em tempo e fora de tempo. Pregai em tempos e fora de tempo, é o que a palavra do Senhor diz. Mas alguns dizem, não, para ser contra o sistema é só quando surgiu o decreto dominical. Não! Desde que o sistema comece a ir contra os princípios da palavra de Deus, devemos ser contra sim. Isso não é trazer angústia antes do tempo, porque angústia, perseguição sempre existiu para a igreja de Deus nos dias de Cristo, seus apóstolos, antes disso também no tempo dos profetas. Todos que querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições. E a igreja hoje não é perseguida, a igreja hoje não suscita oposição, é abraçando a nova ordem mundial, pastores indo até o Vaticano aceitar a nova ordem mundial, pastores incentivando a tomar a picada da serpente, pastores incentivando a obrigação da ONU de colocar as mulheres como anciãs, como pastores. Queridos irmãos, aonde vamos chegar como igreja de Deus? Precisamos pregar as 3 mensagens angelicais. Tem igrejas onde eu já não posso pregar, porque alguns pastores, esse rapaz não pode pregar aqui, mas sábado eu vou estar pregando uma igreja aqui em Aracaju. Sábado eu vou estar pregando. E quero dizer para você, vai ser filmado e nós vamos estar publicando aqui no canal. Eu sou Adventista do Sétimo Dia, membro oficial dessa igreja. Não estou falando contra essa igreja. Estou falando contra os que estão abraçando a nova ordem mundial. Contra os que vão no Vaticano. Contra os que estão ali abraçando, dando passos para a nova ordem mundial, para a supremacia papal. Queridos, temos que lembrar que o livro Grande Conflito diz que tem jesuítas infiltrados no sistema religioso. E na nossa igreja possivelmente deve ter jesuítas infiltrados no nosso meio para querer causar, fazer com que a igreja se una, a igreja se una para trazer a supremacia papal dos últimos dias, o decreto dominical, queridos. O caso é sério, irmãos. Não podemos dormir, não podemos esmurecer. E aqui o texto que você está acompanhando comigo aí na tela fala algo bem interessante. Diz, é unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Queridos irmãos, a gente está voltando ao tempo da vinha do Senhor. Deus cuidou, deu uma luz tremenda a essa igreja, mas essa igreja está orgulhosa,
está dizendo para si mesmo, sou rica, abastada, não preciso de mais nada. Eu sou adventista, sou da igreja verdadeira, guardo o sábado, não preciso de mais nada. Porém não reconhece que é cego, pobre, miserável, que estás nu. Deus diz, Jesus diz, compre de mim colírio para que vocês enxerguem verdadeiramente. Compre de mim vestes brancas. Compre de mim ouro refinado. Eis que estou à porta de cada membro da igreja Adventista do Sétimo Dia e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, entrarei em sua casa, cearei com vocês e vocês comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, precisamos firmar os nossos passos em Cristo. Precisamos aceitar o assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Você não precisa ir por mim, não. Vai estudar a Bíblia e profecia e você verá que tudo que nós falamos tem pauta. E você vai ver que a nova ordem mundial que a igreja está abraçando. O Espírito de Profecia diz que a própria associação geral tem se corrompendo por princípios e sentimentos errados. O Espírito de Profecia diz que os pastores parece que querem ser deuses. O Espírito de Profecia diz, Eventos Finais, capítulo 12, que muitos pastores se levantariam em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia acesa na tocha infernal de Satanás. Eu sei que tem pastores fiéis que não se prostraram a esse sistema da nova ordem mundial, membros também, mas são poucos. E precisam se levantar e erguer agora a voz. Se ficarem esperando só para o decreto dominical, muitas milhares de almas vão ser direcionadas ao inferno por causa disso. Ergam agora a voz dos vigis, dê a mensagem que é a última verdade presente para esses tempos. Queridos irmãos, eu não estou aqui para criticar, eu não vim para criticar, falar mal da igreja. Eu não vim aqui para falar mal de pecado pessoal de ninguém. Eu estou falando contra as heresias, contra as abominações, contra as apostasias, contra o que tem se levantado como bom na nossa igreja, só que sendo mal. Não podemos ouvir a perversão da verdade sem protestar. Deus confiou a mim e a você uma obra como a de João Batista, como a de Elias, irmãos. Queridos irmãos, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Espero que esse vídeo tenha falado à sua vida, ao seu coração, à sua mente. E que você, juntos comigo, possamos tocar a trombeta. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Vamos juntos, compartilhe esse vídeo. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, queremos te pedir força, graça, ânimo, coragem, ousadia. Queremos te pedir o Teu Espírito Santo, queremos te pedir humildade, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor ajude-nos a sermos fiéis a Ti e a pregar a verdade independente de qualquer coisa. Repreende o mal das nossas almas, repreende o inimigo das nossas almas. Ajude-nos a ser fiel a Ti, Senhor. Guie os nossos passos, a nossa mente. Ajude-nos, ó Pai, a pregar a Tua palavra, a pregar o Evangelho eterno, a ser fiel completamente a Ti. Repreende todo o mal, nos dá sabedoria, força e ânimo. Perdoa os nossos muitos pecados, essas bênçãos te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Espero que esse vídeo seja de encontro ao seu coração para que haja transformação de pensamentos e não para que você fique com raiva. Eu não vim aqui para criticar a igreja, criticar ninguém, mas para mostrar a realidade e os fatos que estão acontecendo. Parece que a igreja está abraçando a nova ordem mundial, isso é triste, é de doer. Que a gente possa se firmar em Cristo e olhar para o autor e consumador da nossa fé e lutar para viver em Cristo piamente, independente do que vamos passar ou padecer, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.